Amém. Então veja só, amados, eu digo sempre aqui assim, olha, Deus, Ele quer abençoar você, não é só com a bênção, eu digo assim, Ele não dá só o sorvete, Ele bota o quê? A cauda. Amém? E não é algo complexo agradar a Deus. As pessoas têm uma ideia errada de Deus, como se Deus fosse aquele Deus mal-humorado. Porque alguns de nós aqui, quando éramos pequenos, via isso, não era? Olha, não faça isso não, senão o Pai do Céu vai fazer o quê? Vai castigar. Porque ele está como? Ele está com uma varinha na mão. Quem ouviu isso quando era pequeno? Era assim que a gente ouvia, não é? Então a gente tinha essa ideia desse Deus mal-humorado, de um Deus zangado, e de um Deus que na verdade era como se fosse difícil acertar o gosto de quem? De Deus. Tem muitas pessoas que têm essa ideia ainda hoje errada acerca de quem? De Deus. Como se para agradá-lo fosse algo muito complexo, e na verdade não é. É até mesmo como uma questão, por exemplo, do casamento. Tem homem que diz assim, rapaz, é difícil de agradar a minha esposa. Quem é homem aqui já passou por isso? Não tem vergonha não, pode levantar a mão, ela não vai lhe dar uma tesourada não aí, não é verdade? Rapaz, é difícil, eu faço isso e a mulher é difícil de agradar. Mas quando você conhece a mulher, é difícil agradar? Não é difícil agradar. Eu não vou chegar nunca em minha casa para minha mulher com um buquê de rosas. Ela vai pegar a rosa, como ela está plantando hoje tudo que ela vê, ela vai pegar e botar num jarro para poder plantar, mas não para ter aquela, ai, ganhei um buquê. Agora quer dizer que buquê não é algo impressionante? É, sim, para a mulher, mas nem toda mulher é assim. Mas como eu a conheço, agora se eu chegar em casa com a acarajé, ela cai para dentro. Pronto. Então, aí eu chego com um buquê e falo, rapaz, você está reclamando, é difícil de agradar. É difícil? É difícil quando não conhece. Mas quando conhece, não é difícil. Já fica a dica para os casados. Se você está batendo cabeça com a sua esposa ou vice-versa, procure conhecê-la mais, e aí você vai, na verdade, agradá-la mais. Amém? É assim que funciona. Então, essa ideia a respeito de Deus, de que tipo assim, é difícil, porque Deus é assim, se eu fizer 90% e não fizer 100%, era como se Deus fosse mandar o quê? Um raio do céu para lhe amaldiçoar. Também não é assim não, amados. Deus não está buscando a nossa perfeição. Diga para o Senhor, diga, Deus não está buscando a nossa perfeição. Não, Ele está buscando a nossa maturidade. Amém? E maturidade é um processo. Perfeição, não. Porque se Deus exigisse de nós perfeição, nós iríamos viver frustrados. Porque não tem, humanamente falando, com essa carne, não tem como sermos o que, amados? Perfeitos. Nós amadurecemos, mas perfeito seria algo que você jamais iria fazer o quê? Não ia errar nunca, e isso é impossível, porque nós estamos em um mundo caído e somos o Espírito que habitamos em um corpo, em uma carne, é impossível. Agora buscamos a nossa maturidade. Quantos podem dizer amém? Então, na verdade, para agradar a Deus não é algo complexo, não é algo subjetivo, porque a Bíblia explica como. Então, se a Bíblia explica como, e eu quero viver por agradá-lo, eu tenho que fazer o que, amados? Fazer o que? Conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, nós vamos entender exatamente como nós podemos viver agradando a quem? A Deus. E faz toda a diferença você viver agradando a Deus. Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Sim.
Quem é pai aqui e tem mais de um filho? Eu tenho 2. Você sabe muito bem, se você tem mais de um filho, que quando você tem um filho que muito lhe agrada, o seu relacionamento com ele é igual aos outros ou é diferente? É diferente. Agora, o outro deixa de ser filho? Não deixa de ser filho, mas você tem um relacionamento o quê? Diferente, e até a sua resposta aos seus anseios, ela é diferente. É diferente. Então, todos nós somos filhos de Deus, sim, mas quando procuramos agradar o seu coração, há um diferencial nisso tudo. É assim na relação paterna, materna, na relação conjugal, quando você casado tenta agradar o seu esposo ou viver por agradá-lo, para promover o bem-estar, o conforto, a paz, a tranquilidade da outra pessoa, a resposta dela é diferente para você, é completamente diferente. Quantos podem dizer amém? Amém. Então eu quero traçar aqui uma linha hoje, dentro daquilo que a Bíblia explica, e isso que a Bíblia explica, não é uma explicação também subjetiva ou abstrata, que você pode pensar assim, eu precisaria de muita revelação para entender o que a Bíblia está explicando sobre agradar a Deus. Não, a Bíblia diz claramente o que é que agrada a Deus. Eu pergunto, quantos aqui querem viver por agradá-lo? Amém? Você vai, a partir de hoje, fazer 100%? Vai? Talvez não, mas vai tentar fazer. É diferente, amém? Então, quando você tenta fazer, Deus começa a ver a sua predisposição e o seu esforço. Muitas vezes não é assim. Volto ao relacionamento conjugal. Algumas vezes no relacionamento conjugal você não erra tentando acertar? Sim ou não? Não é assim? Você erra tentando acertar. Com Deus às vezes é assim, nós até erramos, mas o nosso coração é tentando o quê? Acertar. E aí Deus olha para a intenção do nosso coração, porque a intenção do nosso coração, a bem da verdade, ela fala mais alto do que até as nossas ações. Por isso que a palavra diz que nós vamos ser julgados por aquilo até que a gente pensa, que a gente tem a intenção no coração de fazer ou não. E eu quero hoje começar primeiro falando que a primeira coisa, para você ser uma pessoa que é aquela pessoa que tem um coração quebrantado e contrito. Diga comigo, ter um coração quebrantado e contrito é uma forma de agradar a Deus. Vamos para o Salmo 51, por favor. Olha o que o salmista diz. Pode abrir aí, Eric, por favor. Põe na NVI, por favor. É o 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, e nem o que, amados, te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Próximo. Os sacrifícios que agradam a Deus são o que, amado? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Pode deixar aí. Olha o que ele diz aí. Ele fala daquilo que não agrada e ao mesmo tempo daquilo que agrada a Deus. Um coração quebrantado, um coração contrito, a Bíblia diz claramente que é algo que agrada a Deus. Então, agora vai a outra questão. O que é ter então um coração quebrantado e ter um coração contrito? Já que ter esse coração, está dizendo aí, essas duas coisas é o que agrada a quem? A Deus. Então, o que é ter esse coração quebrantado? É aquela pessoa que vive aquela vida realmente assim cristã,
bem devota, como se fosse uma beata, ali que não vive no mundo, vive isolado do mundo, porque é quebrantado, chora na igreja. É isso que tem o coração quebrantado? Não. Ter um coração quebrantado é ter um coração sensível, sensível à voz de quem? De Deus. Quando Deus fala, Ele não precisa falar duas vezes. Na primeira você já responde. Amém? Na primeira você já responde. Isso é ter um coração quebrantado, é aquele coração sensível, aquele coração contrito, aquele coração que é rápido em se arrepender. É aquele coração que conhece o erro facilmente. Mais uma vez eu volto para a relação conjugal. Quando eu disse que às vezes nós até erramos no casamento tentando acertar, às vezes erramos, não aí tentando acertar, erramos por teimosia, não é verdade? Aí quando você erra no casamento, e sem nem precisar de uma briga, de uma discussão, você já chega para o seu cônjuge e fala assim: olha, realmente eu pensei nessa minha atitude, eu refleti nisso que eu falei, eu refleti nesse posicionamento, e eu cheguei à conclusão de que realmente eu estou errado, me desculpe porque eu errei. Eu pergunto para quem é casado: isso é legal ou não é legal? Agora, quando você insiste para que a pessoa reconheça o erro, e a pessoa: não, eu estou certo, e você vai lá, tenta convencer, argumenta, aí chega o ponto que você fala assim: pronto, eu errei, então eu assumo a culpa. Ela está admitindo, mas essa admissão para você soa bem? A pessoa está fazendo isso muitas vezes para poder fazer o quê? Para encerrar com a discussão. Mas na verdade o coração não está o quê? Quebrantado, não está reconhecendo o erro, está apenas evitando uma discussão, um problema maior. Não pega bem no casamento. A mesma coisa é com Deus. O que agrada a Deus é termos um coração rápido em o quê? Em reconhecer que falhou, reconhecer que desobedeceu, reconhecer que foi cabeça dura, reconhecer que foi incrédulo, reconhecer que foi desobediente, reconhecer que está colocando a vida em uma situação de risco, de tentação, de que pode entrar na carne, pode fazer algo que realmente desagrada a Deus, ou se já fez, ser rápido e se arrepender. Isso agrada a quem, amados? A Deus. E quem escreveu esse salmo foi um homem chamado quem? Davi. Foi esse Davi que escreveu esse salmo, e ele está retratando no Salmo 51 o seu processo de arrependimento mediante o seu pecado, não só o pecado de adultério, mas também o pecado do homicídio do esposo da mulher com quem ele havia adulterado. Então Davi, ele estava ali se colocando diante de Deus, porque quando o profeta Natan foi até Davi e usou a ilustração e falou: oh, rei, esse homem é o Senhor, o que foi que o rei fez? Ele contra-argumentou, ele tentou colocar debaixo do tapete: não sou eu não. Ele falou o quê? Só bastou um confronto e ele prontamente fez o que, amados? Se arrependeu. Isso mostra um homem com um coração quebrantado. Às vezes a pessoa se arrepende na igreja, através do louvor, de uma canção, de uma palavra profética. Deus começa a ministrar a palavra e a pessoa por dentro vai se quebrantando, e ali Deus vai lapidando, e isso é muito nobre. Então a palavra diz bem assim, que um coração quebrantado é um coração que agrada a Deus. Você se arrepende rápido e rapidamente volta ao caminho, à sobriedade, reconhece que estava colocando a vida em uma situação de risco. Isso agrada muito a quem? A Deus. Porque tem pessoas, irmãos, vamos ver os Salmos 30, olha o que ele diz aqui. Deixa eu me encontrar aqui.
Deixa eu só localizar aqui esse salmo, que ele vai nos colocar bem na rota que eu quero falar. Salmo 32. Versículos 1 e 2. Diz bem assim: como é feliz aquele cuja desobediência é o que, amados? Perdoada, cujo pecado ele é o que? Coberto. Sim. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre o que, amados? Sincera ou verdadeira. Olha o que o salmista diz aqui. Veja como isso é rico aos olhos de quem? De Deus. Aquela pessoa que ela de fato ela é rápida em reconhecer o seu erro, é rápida para poder receber o perdão, e a sua consciência é uma consciência o que? Limpa. Porque tem pessoas que às vezes procuram fazer aquilo que é correto aos olhos de quem? Dos homens, mas carrega o peso de quê? Da consciência. E por carregar o peso da consciência, por não tratar a questão diante de Deus, acaba até sendo, digamos assim, agradável para as pessoas, mas para Deus está adiantando o quê? Nada, porque lá dentro continua o quê? Toda sujeira e entulhada, porque a situação não foi tratada diante de Deus e por isso não está agradando a quem? A Deus. E se nós queremos de fato viver dessa forma, agradando o Senhor, nós temos que ter esse coração pronto em se arrepender, pronto em voltar o caminho, falar: Senhor, eu errei, eu vou recomeçar. E Deus, amados, Ele não tem nenhum problema em nos dar a segunda, terceira, quarta, quinta, milésima chance. A palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Amém? A questão é o coração pronto para querer acertar mais uma vez. Quantos podem dizer amém? A segunda coisa que nós podemos fazer, que também agrada muito a Deus, é ser uma pessoa que anda em submissão e obediência. E você pode falar bem assim: ah, pastor, mas isso é muito fácil, andar em submissão e obediência. Vamos ler agora 1 Samuel capítulo 15, bote por favor aí na tela, Eric. 1 Samuel 15, 22. Olha o que ele diz aí. Samuel respondeu a Saul, mais uma vez, está claro, está explícito aquilo que agrada a quem, amados? A Deus. Não está claro aqui, sim ou não? O que é que diz aí? O que agrada mais ao Senhor: holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura e de carneiros. Duas coisas, diga comigo: obediência e submissão agradam a Deus. Está claro na palavra ou não está claro? Precisaria de uma mega revelação para entender isso? Não. Agora, como é que eu então trato essa questão da obediência primeiro com Deus? A obediência com Deus, ela deve ser nesses três níveis. A obediência deve ser imediatamente, completamente e com uma boa atitude. Obedecer a Deus imediatamente. Deus falou, você tem que fazer o que, amados? Fazer. Diga comigo: Deus fala e eu faço. Qual foi a questão aqui? A questão aqui foi que Saul não obedeceu de imediato e não obedeceu
completamente. E mais, ele ainda não teve uma boa atitude. Samuel foi claro quando deu a ordem para que ele matasse todos os amalequitas. E foi isso que ele fez? Matasse as pessoas e matasse o quê? Os animais. Aí ele fez o quê? Poupou o rei e poupou o melhor dos animais. Então ele fez tudo? Não, não fez tudo. Então ele não foi obediente à direção que Deus havia dado através do profeta. Então, a palavra está dizendo aqui que a obediência e a submissão agradam a quem? A Deus. Amados, a gente tem que obedecer a Deus de uma maneira rápida. Quando Deus falar com você, seja pronto em obedecer. Não fique relutando, não fique resmungando, não fique protelando, procrastinando. Eu faço depois. Mais uma vez, vamos para a relação familiar. Um pai que chega para um filho e pede para o filho fazer algo, e o filho, depois eu faço. Aí, já fez, eu faço, depois eu faço. Rapaz, já fez, depois eu faço. Pega bem? Não. Deixa de ser filho? Não deixa. Mas o pai vai perdendo o quê? Amados? Aquela graça, aquele brilho, não é assim? Vai perdendo aquela coisa, porque o filho não é rápido em obedecer. Deus, ele quer a nossa obediência, irmãos, rápida. E eu sempre digo assim, Deus não nos pede para fazer algo que esteja além da nossa capacidade de realizar, nunca. Então diga comigo, a obediência precisa ser rápida. Aí diz completa, obedecer imediatamente como completamente, porque tem pessoas que fazem, mas não faz completo, faz pela metade. Obedece a Deus, mas não obedece o quê? Completamente. Aí fala, não, você fez, eu fiz, mas fez tudo? Não, eu fiz quase tudo, mas não obedeceu de uma maneira completa, e ainda mais não teve uma boa atitude, que é aquela questão de quê? Do coração, não é? Você quando pede para numa relação de casamento, ou numa relação com filho, e ele faz algo, mas faz resmungando, batendo o pé, dando as costas, fazendo bico, torcendo a cara, para você, ainda que ele faça, mas está pegando bem? Não está pegando bem. A mesma coisa é para Deus, amados. Nós temos que obedecer com uma boa atitude. E aí agora vem a outra coisa, que é a submissão. As pessoas pensam que a obediência é a mesma coisa do que a submissão. E a palavra está colocando aí as duas, a obediência de um lado e a submissão do outro lado. Qual é a diferença da submissão para a obediência? Porque a obediência é algo muito externo. Você sabia que uma pessoa pode obedecer a algo, mas não se submeter àquilo? A pessoa pode estar obedecendo, mas não está se submetendo, porque a submissão ela é de dentro, ela é do coração. E a submissão só Deus consegue o quê? Mensurar, porque é algo interno. É como certa vez o garoto estava desobedecendo na sala de aula e a professora disse assim para ele: olha, se você desobedecer mais uma vez, eu vou pegar você e vou colocar você nessa cadeira aqui, e você vai ficar em pé, virado para o quadro, e você vai ficar aqui a aula todinha virado ao quadro. Ele disse assim: eu não fico, eu vou ficar sentado, eu fico sentado, não tem que me coloque nesse quadro em pé. Ela falou: não, pegou ele pelo braço, na época não tinha esse negócio de escola que tem hoje, pegou ele pelo braço, foi lá, colocou de frente para o quadro, falou: você vai ficar aqui a aula toda, e me responda, você está ou não está em pé agora aqui? Ele disse: eu estou em pé por fora e sentado por dentro. Em pé por fora, sentado por dentro. Obedeceu a professora? Obedeceu. Se submeteu? Não. Porque a submissão é da onde? Daqui de dentro.
Por isso que Deus ele requer de nós os dois aspectos: a obediência de um lado e a submissão de outro. A submissão é você fazer por dentro: Senhor, eu reconheço. Deus não quer que você faça as coisas gemendo, não. Que você faça espanando, chateado, contrariado, não. Quer que você faça de coração. Amém? Tem decisões que nós tomamos que é a nossa alma quem está gemendo, mas por dentro você está consciente que você está fazendo a melhor coisa, que é o que Deus quer de você. Amém? E aí a alma está gemendo, você fala, não, mas eu tenho que fazer isso. Jesus na cruz, ele foi assim. Ele orou e disse, Pai, se possível, faça o quê? Passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas depois ele disse que não seja feito o quê? A minha vontade, mas a sua. Ele tanto obedeceu quanto se submeteu. Agora eu pergunto, existe uma bênção quando você se submete e obedece a Deus? Sim ou não? Sim. Porque o que ele retrata no próximo versículo, dá para entender isso com clareza. Por favor, Érico, o próximo versículo. Ele diz bem assim, porque repare só, mais uma vez, aquele que não obedece, ele não é rebelde. Aquele que não obedece, ele é o quê? Desobediente. E aquele que não se submete é o quê? Rebelde. É por isso que muitas vezes a rebeldia, ela demora para se manifestar. Porque a pessoa às vezes está obedecendo visivelmente, e a rebeldia está lá dentro. E ela demora o quê? Para se manifestar. Porque é algo que só Deus vê, ou até que a pessoa externe pelas suas ações. Então, quando você não obedece, desobedece. Quando não se submete, faz o quê? Se rebela. Agora, olhe os efeitos da rebeldia. Ele diz aí, a rebeldia é um pecado tão grave quanto que a feitiçaria. E qual é o pecado da feitiçaria? Já que a rebeldia, ela é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Porque o que é que os feiticeiros fazem? Vamos entender uma coisa para chegar na outra. O que é que os feiticeiros fazem? Eles tocam os tambores para fazer o quê? Para invocar os demônios. Então, os feiticeiros, eles tocam os tambores e invocam os demônios. E os demônios, então, descem e se manifestam e operam através dos seus comandos da feitiçaria. E quando nos submetemos, o que é que atraímos? Atraímos o quê? A bênção de quem? Do Senhor. Atraímos a bênção de Deus. E Deus então se move e você começa a andar na bênção. Por isso que a submissão e a obediência atrai o que, amados? A bênção de Deus para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou andar o máximo possível em obediência e submissão. Então nós já aprendemos que, primeiro, ter um coração quebrantado e contrito, e segundo, ser uma pessoa que anda em submissão e obediência a Deus. Terceira coisa, é uma pessoa que decide viver para Deus. Aquele que decide viver para Deus também é uma decisão que agrada a Deus. Mas pastor, isso também não é algo muito superficial assim, falar, se você chegar na rua e perguntar, ei, você quer decidir agradar a Deus? Você vai falar, eu quero agradar a Deus, eu quero sim viver para Deus. Mas esse viver para Deus também não é algo assim meio solto. Vamos ver um exemplo em Gênesis capítulo 5, abra aí por favor, Eric, Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante, por favor. Diz bem assim, aos 65 anos, Enoque gerou quem, amados? Matusalém. Próximo. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque fez o que, amados? Viveu em comunhão com Deus. Por mais quanto tempo? Por mais 300 anos e teve outros filhos e filhos. Para só um pouquinho.
Então isso mostra aí um divisor de águas. Isso mostra que, até que idade, amados? Volta um pouquinho, volte lá. Aos 65 anos, Enoque gerou o quê? Matusalém. Agora, depois do nascimento, Enoque viveu em comunhão com Deus. Então, repare só, isso mostra que até os 65 anos de idade, Enoque viveu como? Como ele viveu? Viveu do jeito dele, do jeito que ele queria viver, tocando os negócios, cuidando das coisas, do casamento, curtindo o casamento, curtindo as coisas, cuidando do campo, fazendo tudo assim, meio que deixa a vida me levar e vida leva eu. Agora, depois que nasce Matusalém, aí ele toma uma decisão, fala: rapaz, agora eu vou mudar. Aí tem pessoas que dizem bem assim: pastor, está vendo que o filho muda? Eu digo assim: filho não muda. Filho é bênção para uma casa e para uma família, mas não é um filho que muda. O que muda é a decisão de querer mudar, porque tem tantas pessoas aí que são irresponsáveis, com filho, sem filho, com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis, e tem uma carrada e nada muda. Filho não muda. O que muda é a vontade de querer mudar. Agora chama a atenção aqui isso, diz bem assim: Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Então isso mostra que ele teve uma família pequena ou grande? Grande. Família pequena, é mais fácil com uma família pequena servir a Deus e ter uma vida mais devota e agradar mais a Deus. Não foi assim com Enoque. Olha, enquanto Enoque não tinha Matusalém, ele até vivia uma vida como o quê? Do jeito que ele queria. Agora nasceu um, depois nasceu os outros, e mesmo tendo uma carrada de filho, ele conseguia equilibrar tudo e não perder a comunhão com quem? Com Deus. Então filho não atrapalha ninguém a ter comunhão com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga: filho não atrapalha ninguém. Amém? A minha amada, quando esses amados eram pequenininhos, quando eles eram pequenos, na igreja, ela servia com eles pequenos, algumas vezes até cantando com ele no braço. Nós nunca deixamos de servir na igreja, na obra, no ministério, por causa dos meninos. E olha que esse aqui era hiperativo, dava um trabalho violento no ministério infantil, mas junto com Alain, aqui na igreja, com o irmão, não era fácil, mas nós não deixamos de servir a Deus, nem dele servir a Deus, nem de ter a nossa vida de comunhão com Deus. Pessoas falam: pastor, mas eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, porque dá muito trabalho, é muito cansativo. Eu sei que é trabalho, eu sei que cansa, mas você precisa organizar a sua vida de tal modo que o seu filho vá junto, amém? E a sua família esteja junto com você, aonde você estiver. Quantos podem dizer amém? Amém. Está difícil. E hoje, não é, as igrejas, a maioria delas, até tem estrutura de ministério infantil, como nós temos aqui, que dá uma certa condição para os pais, não é, botar a criança na salinha. E às vezes os pais também, eles dão uma vacilada, porque leva o filho na salinha, o filho chora: eu vou ter que pegar o meu neném porque ele está chorando. Não, deixa chorando lá, deixa chorando. Vai chorar uma vez, vai chorar duas, pode chorar três, mas uma hora vai parar de chorar. Não é assim na escola normal? Outros falam bem assim: eu não vou para a igreja hoje não, por quê? Porque meu filho não queria ir. Repare, eu vi pais, nós vimos pais
que os filhos hoje estão desviados. Nós vimos isso, pais, que os filhos hoje estão desviados, que negociavam com os filhos. Vocês querem ir para a igreja hoje? Não. Então não vai não, porque o menino não quer ir para a igreja hoje não. Quantas vezes ele e o irmão não queriam vir para a igreja? Vocês vão para a igreja. Não, pai, eu estou com um primo do Rio de Janeiro aqui. Eu falei, chamou o primo para vir para a igreja. Mas ele não quer, então ele fica em casa. Se ele não quer, fica em casa. Agora vocês não vão deixar de estar na igreja. Mas meu primo só vem uma vez na vida. Pois é, mas ele vai ficar sem vocês na hora do culto e ninguém vai morrer. Pronto. Vocês vão para a igreja, querendo ou não querendo, vai para a igreja. Esse aqui se batizou com o braço quebrado. No dia semana do batismo quebrou o braço. Mas vai se batizar. O braço no gesso não vai descer não, vai de outro batismo. No outro bota só o braço na piscina. Vai só o braço no outro batismo. Vai. Ela está dizendo que foi o braço que ele tatuou. Olha aí, está vendo? Olha aí a revelação agora. A revelação de não ter batizado esse abençoado. Está vendo aí? Olha aí agora. Olha agora. Vamos ter que batizar agora, né? Esse braço abençoado, né? Mas não tem desculpa para participar, para conferência, para evento, para culto, para igreja. Irmãos, Enoque tinha uma família. Diga, Enoque tinha uma família. E mesmo com família, ele vivia para agradar a quem, amados? A Deus. E eu disse para vocês que esse agradar a Deus não é algo subjetivo. Não é. Próximo versículo. Enoque viveu quantos anos, amados? 365 anos. Passe agora. Andando em comunhão com quem, amados? Com Deus. Isso mostra Enoque um homem constante. Diz assim, andando em comunhão com Deus. Não diz bem assim, oscilando. Porque tem pessoas que oscilam, não é assim? Não consegue ser firme, ora está bem, ora não está, e tal. Mas Enoque, ele se manteve na mesma pegada, andando em comunhão com quem? Com Deus. Os filhos crescendo, vendo o pai andando em comunhão com Deus, e ele seguindo junto. Que diz mais aí? Com Deus, até que, fez o que, amados? Um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Diga, uau! Será que esse cara agradou tanto a Deus, irmão? Sim ou não? Olha que nível de comunhão. Deus disse assim, eu vou levar esse homem comigo. Aí nós podemos entender um propósito maior de Deus, que nós cremos que Enoque é aquele que vai aparecer na tribulação como uma das duas testemunhas, porque Enoque e Elias foram os únicos dois homens que não morreram. Então, se Enoque morresse, ele também estaria com quem? Com Deus. Não estaria com Deus? O seu espírito estaria com Deus, mas Deus o levou para si em vida, dizendo assim, eu tenho um propósito com ele mais na frente ainda. E até hoje Enoque está lá no céu, vivo, em carne e osso, diante de quem? De Deus. Irmão, você consegue imaginar isso? Qual a idade desse homem agora? Qual a idade dele agora? Ele já está passando, irmãos, de 4.000 anos, de 5.000 anos. Está lá Enoque no céu, com quem? Com Deus, até o dia em que ele vai descer na tribulação, para ser uma das duas testemunhas em Jerusalém. Olhe que impacto na vida desse homem, a decisão que ele tomou. Agora, vamos para Hebreus 11, Eric, bote aí Hebreus 11, 5, por favor. Olha o que diz aí, sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi o que, amados? Foi levado para o céu, sem ver o que, amados? A morte. Então, por isso que eu falei, ele foi levado em vida. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a quem? A Deus. Diga aleluia!
Irmãos, ele era conhecido. Então, esse agradar a Deus não é algo abstrato. Que a pessoa fala bem assim, mas Deus sabe que eu agrado Ele. A família não vê, não. Os colegas de trabalho ninguém vê, só vê um cara estressado, chutando o pau da barraca, brigando, falando palavrão, fazendo tudo que é torto, na família só aprontando, só fazendo barraco, se metendo em confusão, cheio de enrolada, não paga ninguém, todo atrapalhado, mas Deus sabe do meu coração. Que é isso, irmãos? Deus sabe que eu agrado a Ele, que é isso? A Bíblia diz que Enoque era conhecido como um homem que agradava a quem? A Deus. Então isso mostra que ele transitava no meio de quê? Da sociedade. Ele não vivia isolado nas montanhas não, que abandonou a família não. Isso mostra que ele cuidava bem da família, ele cuidava bem dos filhos, cuidava bem da esposa, era um homem correto, ele transitava na sociedade. Eu disse, rapaz, esse homem agrada a quem? A Deus. Olha só, ele sempre procura fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Olhem para cá, eu pergunto, temos no nosso dia a dia ou não a oportunidade de fazer coisa que desagrada a Deus? Temos ou não temos? Temos. Soltar um palavrão, possa ser que seja um erro pontual. Agora outra coisa é aquela pessoa que só anda com palavrão na boca, que só anda com palavrão, qualquer coisa, foi no trânsito, foi em casa, já manda aqueles nomes bravos, terríveis. E a palavra diz em Efésios 4:30 que não deve sair de nossos lábios nenhuma palavra torpe que venha entristecer quem, amados? O Espírito Santo. Então, se eu falo algo que entristece o Espírito Santo, isso também não agrada a quem? A Deus. Amém? Agora, nos dias de hoje, transitar nessa sociedade procurando agradar a Deus não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo está pior, está de cabeça para baixo. Não é assim? Hoje tem pessoas que preferem se dar de bem com a sociedade. Se preferem se dar de bem, sendo, como a gente fala assim, sendo aquele crente camaleão, que ele se adequa ao ambiente, para não ser aquele cara o quê? Desagradável. E aí ele acaba, às vezes, se ele está no meio de pessoas que bebem, ele bebe também, para não ser desagradável falar que não bebe. Olha só, não, está bebendo, ok, você bebe não, porque não, eu sou cristão, graças a Deus, pronto. Vai desagradar? Vai. Ah, vai fazer uma festa, vai ter bebida. Na minha festa não tem bebida não. Não, mas toda festa tem, mas na minha não tem. Vai fazer aniversário, vou, vai ter bebida, não vai não. Ah, então eu não vou não. Então está considerando mais a bebida do que a minha pessoa. Na minha festa, no meu aniversário, não vai ter bebida. 17 de abril, amém? Não vai ter bebida. E assim, irmãos, mas tem que falar assim, não, mas eu tenho que botar uma bebidinha de leve, porque tem gente que não é crente e não vai entender, porque pode se chatear, se chateie, pronto. Mas importa agradar a Deus. Tem água de coco, tem refrigerante, tem suco, tem um bocado de coisa aí, tem H2O, água com gás, tem tanta coisa aí, mas eu só vou se tiver Heineken. Agora é Heineken, agora é Heineken, um bocado de pé rapado, fica a semana todinha comendo mortadela para no sábado tomar Heineken. Não é assim, irmão? Quem conhece gente assim? A semana todinha comendo ovo para no sábado tomar Heineken no barzinho com os amigos. É assim? Não, porque tem que ter. Não, irmãos, não, Enoque agradou a Deus, ele era conhecido. Próximo versículo. Sem fé é o que, amados? Impossível agradar a Deus. Fechamos aqui, último ponto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso mostra que o andar pela fé
é algo que agrada a quem? A Deus. Como fez a minha amada. Eu vou dar o dízimo pela fé já, olha só. Aí tem crente que reluta para devolver o que já recebeu. Aí ela, em fé, não, já vou semear. E quando ela mandou, eu falei, mulher de fé, parabéns por sua fé, Deus vai honrar a sua fé. É isso aí, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. E ela foi lá e semeou. Depois veio a notícia boa. É assim, andar pela fé, é isso que agrada a Deus, amado. É quando você anda pela fé. Jesus foi assim. Mateus 3,17. Bota aí, Eric, por favor. E uma voz do céu disse o que, amado? Este é o meu filho amado, que me dá o que, amados? Grande alegria, ou que me agrada. Deus deu testemunho a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado, que me agrada. Quantos querem receber esse testemunho? Amém. Agora, por que esse testemunho aqui o Senhor deu para Jesus, exatamente aqui nesse texto de Mateus 3,17, que foi logo depois de ele ser batizado por João Batista? Porque naquele momento Jesus estava tomando uma decisão de fé. Qual era a decisão de fé? Porque ali ele estava agora com 30 anos de idade, ele estava saindo da casa dos seus pais. Amém, Felipe? Estava saindo da casa dos seus pais. Vai sair em novembro já, 18 de novembro já, casar. Ele estava saindo da casa dos seus pais, deixando o ofício como carpinteiro para entrar no ministério em tempo integral, para viver somente pelo ministério, em obediência ao plano de quem? De Deus. Então, quando ele tomou essa decisão e deu esse passo de fé, sendo batizado por João, aí veio o testemunho: esse é o filho amado que me agrada. Toda vez que você tomar uma decisão de fé, os céus vão reconhecer a sua decisão, e o Pai vai dar o testemunho: você está me agradando, você está me agradando, você está me agradando. Eu já falei essa frase aqui e volto a falar hoje, concluindo a ministração com essa frase: a fé para nós não é um refúgio em tempo de crise, a fé para nós é um estilo de vida. É um estilo de vida. A gente não recorre à fé num desespero: chega Deus agora, Deus me ajude, Deus, eu quero a fé, Deus pela fé. Não. A fé para a gente é um estilo de vida diário, andar pela fé diariamente. E quando você anda pela fé, agrada a Deus. Amados, tem algo mais nobre que agrade a Deus do que você pegar de repente um diagnóstico médico e ali ter uma sentença para você, seja um câncer, seja uma outra doença, qualquer uma outra, e você olhar para aquilo e dizer: Deus, eu te louvo e te agradeço, porque essa não é a minha verdade, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, obrigado pela saúde que eu tenho. O que é isso? É fé. Você não está se abatendo pelo problema, mas está reconhecendo o milagre pela fé em quem? Em Deus. Isso agrada a quem? A Deus. E quando você faz isso, Filipenses 4, 6 e 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isaías 26, 3 diz: Deus conservará em paz aquele cujo propósito está firmado nele, porque nele confia. Você fala: eu confio no Senhor, obrigado. 1 Pedro 5, 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade vem, você fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos esse problema e já te agradeço, porque o Senhor tem a solução, obrigado. E isso agrada a quem? A Deus. Deus está vendo você se movendo em fé, e quando você se move em fé, os céus convergem e começam a trabalhar ao seu favor, liberando tudo aquilo que lhe pertence. Quantos podem dizer amém? Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.